Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos assustadores de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje, os relatos estão do balacobaco. Relato: o lobisomem de Porto Ferreira. Trabalhando na madrugada, fui perseguido por ele. Saudações a todos, me chamo Dulce. Sou nascida e crescida em Porto Ferreira, no interior de São Paulo. Antigamente havia muitos boatos de lobisomens aqui na cidade e na região. Hoje, até que não se ouve muitos. Mas eu tenho uma história para contar que aconteceu com meu marido, o Luiz Carlos. Foi na época que ele trabalhava como entregador de pães e leites. Foi no início dos anos 80. Na época, as entregas eram feitas de bicicleta. Ele saía de casa ainda no escuro, por volta das 3:30 da madrugada. Pegava a carga com o padeiro e saía com as cestas cheias de pães bem quentinhos e garrafas de leite penduradas na garupa. Eu sempre dizia para ele tomar cuidado, porque as ruas eram desertas e a cidade dormia. E se deu que numa dessas madrugadas, ele se foi como de costume. O silêncio era tão grande que dava para ouvir os pneus da bicicleta rodando no asfalto e os cachorros latindo ao longe. Quando chegou perto de uma esquina, ele dizia que era ali perto da rua Santa Cruz. Quase chegando no campinho de futebol, viu um homem parado, encostado numa árvore. O homem parecia estar passando mal. Estava curvado e respirando com dificuldade. E tinha uma parte da camisa rasgada. O Luiz Carlos, que sempre foi muito prestativo, parou a bicicleta e perguntou: "Ô amigo, tá tudo bem? Quer que eu chame ajuda?" Disse que o homem só balançou a cabeça e fez um gesto com a mão, como quem não quer conversa. Meu marido ainda insistiu, mas o sujeito virou o rosto para o lado. E Ágata, nesse momento, ele reparou uma coisa muito estranha. Os olhos daquele homem estavam vermelhos e brilhavam. Disse que o sujeito soltava uns gemidos profundos, sabe? De muita dor. Aquilo assustou Luiz Carlos, que decidiu ir embora. Montou na bicicleta e pedalou o mais rápido possível para se afastar do local. Mas não deu nem uns 200 metros, ele começou a ouvir um barulho vindo atrás dele. Era uma coisa grande e pesada, que fazia barulho no asfalto. Aí ele olhou para trás e viu uma sombra grande se movendo no meio da rua. Disse que parecia um homem, mas não era, porque a coisa vinha baixada, correndo com as mãos também, feito um bicho, e fazia barulho de unhas no chão. Ele se assustou com aquilo e começou a pedalar com força. Ele contava que quase se borrou nas calças. A bicicleta balançava para lá e para cá e as garrafas de leite chacoalhavam, quase caindo no asfalto. E quanto mais ele pedalava, mais aquele troço vinha chegando perto. E um cheiro ruim subia no ar. Quando ele virou na esquina da rua 1º de Maio, disse que sentiu que o bicho ia pular nele. Então, no impulso, ele jogou a bicicleta para o lado e se atirou dentro do quintal de uma casa sem portão que tinha ali. Caiu no chão seco com tudo e saiu se ralando todo. Machucou feio os braços e as pernas e foi bem devagarinho até um tanque de lavar roupas e ficou lá atrás escondido, sem fazer nenhum barulho. Foi questão de segundos, ele ouviu o bicho parar bem em frente a essa casa. Ficou ali cheirando o ar e rosnando, estava caçando o Luiz. Devia estar sentindo o cheiro dele. O bicho ficou ali parado por um bom tempo, olhando para um lado e para o outro. Aí ele ciscou o chão igual galinha faz e deu um uivo igual de um cachorro grande. Depois saiu correndo bem rápido. Nessa hora os cachorros da rua começaram a latir todos juntos. Foi uma algazarra. Meu marido ficou ali escondido até quase amanhecer
Mas antes que os donos da casa acordassem, ele foi saindo para fora, espiando para todos os lados. Aí que ele foi para casa e chegou branco igual uma folha de papel sulfite. Até me assustei, porque ele chegava mais tarde um pouco. Pensei que ele estivesse passando mal, mas quando ele me contou o que aconteceu, vi que o coitado passou um grande medo. Ele mudou totalmente a rotina, mudou os horários, mudou o trajeto das entregas e por uns bons dias vi aquele homem dormir sobressaltado. Acordava várias vezes na noite, dizendo que ouviu passos em frente à nossa casa ou no quintal. Bom, eu acredito em tudo que meu marido viu. E não temos dúvidas, Agatha, era um lobisomem. Quando alguém fala que viu lobisomem, eu não duvido de jeito nenhum, porque tinha e ainda tem bastante por aí. Porto Ferreira sempre teve muitos boatos e relatos. Muita gente dizia ter visto ou ouvido. Meu marido dizia que errou ao tentar ajudar aquele homem, que não era da conta dele. Mas quem tem um coração bom acaba ajudando o próximo. Às vezes a gente acha que está fazendo bem, mas pode acabar se colocando em risco. É por isso que toda vez que escuto barulho estranho na rua, eu me lembro do Luiz e sua bicicleta, e o perigo que ele correu. Talvez aquele homem encostado na árvore nem era mais humano. Bom, amigos, é isso. Espero que gostem de ouvir nosso relato. Obrigada, Agatha, e boa noite a todos. Relato: O Lobisomem de Campo Largo. Relato de um técnico de enfermagem. Olá, Agatha e inscritos do canal Uivos. Me chamo Wellington. Atualmente moro em Araucária. Sou técnico de enfermagem e já fiz muitos atendimentos pela região metropolitana de Curitiba. Um dos casos mais estranhos da minha vida aconteceu em 2019, quando eu fazia visitas semanais a um senhor acamado que morava com sua esposa numa chácara em Campo Largo. A casa deles era bem antiga, madeiras bem castigadas pelo tempo. Desde o primeiro dia reparei num detalhe que me deixou intrigado. Todas as portas tinham travas grossas, de madeira cruzadas por dentro, e as janelas, além das grades, tinham tábuas fixadas por fora. Aquilo me deu uma sensação de prisão. E um dia, por curiosidade, eu perguntei para a senhora, bem simpática por sinal, o porquê ela vivia com tudo trancado daquele jeito. E ela não hesitou em me responder: é para aquela coisa não voltar, meu filho. Na hora não entendi nada, achei que ela se referia a algum ladrão, mas logo ela me contou que realmente assustava eles. Bom, Agatha, a senhorinha me contou que na quaresma de 2017, ela e o marido ouviram um barulho estranho no terreiro. Era algo grande andando em volta da casa, como se arrastasse os pés, e também fungava alto. O cachorro que eles tinham vivia solto no terreiro e começou a latir num desespero danado, e de repente parou, se calou do nada. Aí o seu marido, que na época ainda não estava acamado, acendeu a luz e foi olhar o que estava acontecendo pela janela da cozinha. O homem ficou tremendo e branco de medo, e só conseguia dizer: mulher do céu, é um demônio, é o diabo. Aí ela foi olhar também e ficou em choque quando viu um bicho grande, preto e cheio de pelos. Ele tinha as costas arqueadas e os braços tão compridos que não eram normais. Ele começou a rodear a casa algumas vezes e depois começou a empurrar a porta da frente. Ele dava pancadas violentas e arranhava a madeira. Os dois, totalmente indefesos, correram e se trancaram no banheiro, que era o único cômodo sem janela. Ficaram a madrugada inteira sentados no chão úmido, rezando para Deus, enquanto ouviam os barulhos do lado de fora. Eram arranhões, pancadas, roncos, grunhidos e passos circulando em volta da casa. Disse que o bicho só foi embora quando os galos começaram a cantar. Com muito medo, só saíram do banheiro quando já era dia.
A porta da frente estava toda marcada. O cachorro foi encontrado morto atrás da casa. Depois daquela noite, os dois trocaram todas as portas e mandaram reforçar as janelas. E desde então, nunca mais dormiram tranquilos. Achei bem real tudo o que ela me contou. E meses depois, quando voltei lá, seu esposo havia falecido. E ela me disse que o tal lobisomem continuava rondando seu terreno, porque ouvia grunhidos à noite. Eu fiquei bastante preocupado. Insisti para ela ir morar com os parentes na cidade, mas é muito difícil um idoso querer sair da própria casa. Um bom tempo depois, infelizmente, ela veio a falecer também. A última vez que passei por lá, vi que estava tudo abandonado. Até quis dar uma olhada, mas fiquei com medo de acabar vendo alguma coisa também. O lugar é bem sinistro, parece um cenário de filme de terror. Enfim, amigos, eu mesmo nunca vi um lobisomem e nem quero ver, mas quis enviar esse relato que ouvi dessa senhorinha. Obrigada a todos e boa noite. Esses foram os relatos de hoje. Obrigada aos inscritos que nos enviaram. Eu acredito no pavor que vocês passaram, viu? Muitas pessoas não acreditam, mas os relatos estão aí, de todos os lugares, cada vez mais aumentando o número de avistamentos. Onde há fumaça, há fogo, meus amigos. Agora vamos aos salves desta sexta-feira maravilhosa? Vai um salve especial para Cláudio Américo, Patrícia Costa, Bode Velho, Karina Alves, Sofia, Jaqueline Souza da Silva, DJ Magnólio Bittencourt, Antônio Júnior, Bárbara Cristina Mendonça, Francisco Oliveira, Clairton de Souza, Dani Ribeiro, Orlando Alcovias, Miriam Abade, Guilherme Martins, João Passoni, Pedro Souza dos Santos, Iraci, Fabrícia Santos, Simone Fagundes, Severina Barbosa, Iraci Souto, Sandra Araújo, Florinda Dias, Carlos Lacerda, José Carlos, Eliezer Gonçalves, Andy, Ney Oliveira, Adria Costa, Maria de Fátima Soares, Evaldo Ribas, Rosilda Pereira, Messias, Ângelo Augusto da Silva, Marcelo Stradman, Wendel José Gonçalves, Elisandra Cruz, Bárbara Dias, Gilvânia Lima da Silva, @Sons da Noite Natureza Relaxante, Milena Moura, Angélica Guimarães, Reinaldo Ferreira, Maria Gracinha, Cláudia Motola, Nilce do Lago, Cláudia Costa, Vanessa Pereira da Silva, Lúcio Oliveira, Aparecido Luciano Santana, Guilherme XED, Eunice Terezinha de Arruda, Arlete de Freitas, Luciano Luiz Sena, Suzane Palim, @Oivi, Rosimeire Ramos, Rosana Souza, Sônia Maria Moura, Emerson Tadeu, Maria Augusta, Carla Krause, @O Sobrenatural Acontece, Thalita Silva, Inácio Fernandes, Hélios de Castro, Maria Alves Menezes, Jefferson Mastelotti e Cavaleiro de Fênix. Família, muito obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Eu peço encarecidamente que continue interagindo com o canal através dos comentários, likes e hypes, porque ajuda muito o canal. E deixo aqui também o meu convite para quem ainda não se inscreveu. Se inscreva, venha fazer parte da família Uivos e deixe sempre um comentário para receber um salve no próximo vídeo, ok? Amigos, agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana para todos vocês. Que Papai do Céu abençoe cada um. Um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!